Seja bem-vindo ao primeiro episódio da primeira temporada de Verbo 7, um podcast voltado para negócios, pessoas reais com cases reais sobre empreendedorismo, as suas dificuldades e as suas conquistas. E eu sou o Sidney Sourcing, sou o host desse podcast junto com o meu sócio Eric Vicente. E hoje nós vamos apresentar um case de um cara que saiu da segurança da CLT depois de 10 anos de casa para empreender no seu próprio negócio. Ele que criou o seu próprio jargão. Bom dia, meu povo e minha pova. Quero apresentar para vocês o Samuel. E aí, meu povo e minha pova, como vocês estão? Beleza, Sidney? É um prazer estar aqui. Beleza, Eric? Tamo junto aí. E é isso aí, bora pra cima. Show de bola, cara. É uma honra ter você aqui hoje, prestigiando esse início dessa nova jornada nossa, né? Desse novo podcast que nós estamos começando hoje. É uma honra ter você aqui, cara, para contar a sua história, para as pessoas conhecerem um pouco mais quem é o Samuel. Legal. Muito bacana. E para começar, cara, eu queria fazer uma pergunta para você. Samuel, se você pudesse resumir a sua trajetória em uma frase, qual seria? Cara, minha trajetória em uma frase... Existem várias frases que passam diante da nossa vida, assim, que mexem com a gente. Mas é justamente o momento que eu tô passando agora, dessa transição, saindo da CLT e abrindo meu próprio negócio, eu acho que uma frase que tem pulsado no meu coração já faz um tempinho é: o mais inteligente vai trabalhar pro mais corajoso. Empreender tem a ver com coragem. Legal. Quem é o Samuel? O Samuel é esse cara que enfrentou todos os medos que só ele sabe que ele tem e está vencendo, e com coragem. Com coragem. O Samuel, na realidade, quem é o Samuel? O Samuel, ele é o filho de um pai todo-poderoso, que é criador dos céus e da terra, e ele disse em Gênesis 1:26 que eu sou imagem e semelhança dele. Esse é o Samuel, que tem os atributos dele. E ele disse que eu posso governar também. Mas o Samuel está sendo também filho do Moisés e da Cileide, marido da Leila. O Samuel está sendo o pai de uma princesa chamada Valentina. E o Samuel está sendo também esse cara corajoso que deixou a CLT, essa segurança, para se desafiar aí no mundo do empreendedorismo. Esse é o Samuca aí. Muito bacana, Samuel. Bacana. Pessoal, sejam muito bem-vindos aqui com o Samuel, uma pessoa muito especial pra gente. Seguindo essa linha, Samuel, como é pra você hoje a rotina empreendendo? Como era a sua rotina antes e como ela é hoje? Eric, cara, é 9,90. Meu, tipo, é totalmente... mudou da água pro vinho, cara. Porque a minha rotina do CLT, todo mundo sabe, quem já foi CLT sabe como é. Aquela rotina de acordar pela manhã, né? Passa digital lá, né? Pica cartão, cada um. Às 8 da manhã, sai às 18, vai pra casa, vida que segue, fim de semana, tranquilo. Agora, depois que comecei a empreender, cara, a primeira coisa que veio na minha mente, né? Na realidade, o que eu pensava que era empreender. Eu pensava que empreender era, cara, eu vou ser dono do meu próprio negócio, eu vou fazer a minha hora, eu vou ser dono do meu nariz e, cara, vai ser tudo muito top e já era. Mas a rotina o que eu percebi muito foi uma mudança drástica na questão de horários e compromissos. Tipo, é como se eu não desligasse mais. Mas, Samuca, tipo, você não tem tempo pra família, cara, você não tem tempo pra nada, você só pensa nisso. Não é nesse sentido. É no sentido de, tipo, eu tenho uma responsabilidade da qual é meu nome que está em jogo. Então, por mais que eu esteja, às vezes, passeando com a família, no meio de um passeio, cara, às vezes aparecem sites e cara, é empresa. Eu tenho que fazer isso ali, né? Aquela responsabilidade a mais que a maioria dos CLTs, não podemos generalizar, né? Que não tem, né? Sim. Cara, isso é muito louco, né, cara? Eu falo, quando eu comecei a empreender, já faz alguns anos que eu tô empreendendo aí. Legal. Cara, não tinha hora. Velho. Tem que trabalhar. Ainda mais no começo. Toda empresa que tá no começo, aquela historinha de trabalhar 4 horas por dia, 3 dias na semana, não cola, irmão. Não dá cola. certo. Quando fala de negócio, não vai. É uma coisa assim, você não é mais a hora que você entra e a hora que você sai. Como você disse, é o tempo todo, né? Você tá o tempo todo trabalhando, mas também tá no lazer e você não tem aquela forma, né? Não, agora eu saí, agora às 6 horas eu saí do trabalho, só amanhã eu volto. Às vezes você tem um insight, né? Como já aconteceu com você. Sim. E você acaba
anotando, fazendo, ligando pra alguém, respondendo alguém. Quantas vezes a gente faz isso, né? No meio do Nossa. trabalho. Nem Sim. fale, cara, é demais. Nem fale. Então, vocês, tô falando com quem já sabe, né? Quem já está há anos no negócio aí. Eu sou peixe pequeno aqui, cara. Estamos Cara, aí aprendendo. E fale pra mim, o que despertou a vontade de ser CLT? Cara, pra ser bem sincero, que é nessa ideia, né, ser sincero. Primeiro, eu fui atrás de curar uma dor. Eu tava com uma dor. Eu precisava curar ela. Qual que era? Eu precisava pagar conta, cara. Eu não vou vir aqui pra falar palavrinhas bonitinhas, frases bem feitas. Eu vou falar a vida como ela é. Né? É pra isso que é esse podcast, né? Eu já entendi. Até porque a galera que tá ouvindo aí, né? Nós estamos falando com pessoas que eu quero falar a minha vida pra conectar delas. E qual que é a ideia? O que aconteceu comigo? O que despertou, né, a vontade para empreender? A primeira coisa foi, eu trabalhava 10 anos, né, em uma concessionária, estava bem estabilizado, estava tudo tranquilo, uma vida bem estável. Eu não curto muito essa palavra, depois que a gente empreende, a gente entende sobre a estabilidade, que ela não existe, né? Mas é aquela parada de estabilidade. Não, tô tranquilo. Até que eu fui entrar em um negócio. Trabalhando nessa concessionária, eu fui entrar em um negócio. Acabei me enrolando nesse negócio. Eu quebrei. E me mexeu com toda a minha vida financeira, cara. Eu falei, sabe, começou a virar uma bola de neve. Eu falei, o que eu vou fazer agora? Aquele salário da CLT, eu olhei e falei, não vou resolver. E tipo, eu falei, cara, e agora? E foi onde que despertou. Eu falei, eu preciso fazer mais dinheiro. E eu sabia que ali eu não ia conseguir. Para responder essa pergunta bem objetiva, foi resolver uma dor. Né? O primeiro passo é, eu preciso resolver um problema. E o despertar de sair da CLT foi, eu preciso fazer mais dinheiro para pagar conta. O desespero bateu na porta, Sim, mano. O problema chegou e você teve que resolver. Sim. E como foi, Samuel, ter a coragem de tomar essa decisão de empreender, tendo já esse passado, esse momento que você disse que quebrou e tal? Como foi esse momento e como foi? Falou assim, nossa, agora eu preciso tomar essa decisão, eu vou fazer isso. Como foi? Cara, o maior vilão do ser humano é o medo. O medo, ele trava o ser humano. Então, como foi esse momento de tomar essa atitude? Foi um momento de muita ansiedade, medo, para não falar pavor, porque eu precisava resolver uma dor, como eu acabei de falar, curar essa dor. Eu quebrei. Então, como eu faço agora para resolver esse problema? Eu sabia que era só empreendendo. Eu falei, eu preciso fazer mais dinheiro. Só que eu tinha 10 anos de casa, trabalhando em 10 anos em uma concessionária. E agora, preste bem atenção, esse momento foi crucial, porque justamente quando eu quebrei, eu estava 10 anos na casa, minha esposa trabalhava, foi justamente no período onde ela saiu do trabalho, foi justamente no dia que ela chegou para mim e falou assim, meu amor, parabéns, você vai ser pai. Uau! Cara, agora você imagine, tipo, pra quem é pai de meia dúzia, já tá tranquilo, né? Já sei como funciona, mas minha primeira filha... Naquele desafio de você falar, cara, pagar, tipo, comprar fralda, comprar leite, e como vai ser? Então imagine, quebrei financeiramente, minha esposa saiu do trabalho, e agora ela fala pra mim, parabéns, papai. Cara, eu falei, eu preciso tomar uma atitude, meu. E uma frase que eu usava muito naquela época foi, eu vou pular do precipício, cara, sem pensar duas vezes, eu vou pular. Porque eu sabia que eu não queria me esborrachar lá embaixo. Eu sei que eu não vou. Eu não vou pular pra me esborrachar lá embaixo. Eu vou pular pra voar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pular e vamos ver o que vai dar. Morrer eu não vou, eu sei. Esborrachar eu não vou. Então, eu vou aprender a voar na marra. Essa foi a atitude, cara. Vai nascer minha filha. Ela precisa de mim. Minha esposa precisa de mim. Minha família precisa de mim. Então, eu vou meter a cara. Mano. Foi coragem pura. Eu tenho uma frase aí que eu uso, brinco bastante com ela, né? Fala, cara... Pode te jogar, velho. Do chão você não passa, irmão. Do chão não tem mais pra onde ir. Não é? Então é isso aí, cara. Verdade. Falando sobre você quebrou, você perdeu tudo que você tinha, que você investiu no negócio errado, você tava pra ser pai, sua mulher saiu do emprego, você tava com... Tudo tava assim, desmorando na sua frente. Sim. Cara, e como que foi lidar com a insegurança, principalmente no início da sua empresa? Questão financeira. Você já vinha com uma situação financeira ruim por causa do seu negócio que você investiu. Sim. E como foi? Cara, comecei hoje. E como foi a insegurança financeira do início do negócio? Cara, foi assim. Tem duas partes aí.
a primeira parte é aterrorizante. Só que a segunda foi muito mais poderosa do que o aterrorizante. Foi a fé em Deus, cara. Eu creio muito em Deus e ele queimava muito no meu peito, dizendo, vai, filho, que vai dar certo. Porque muitas pessoas, quando eu saí dessa concessionária, 10 anos de casa, muitas pessoas acham que eu fiz um acordo e saí com uma bolada. Cara, 10 anos, imagine só, dá pra ter um dinheiro legal pra abrir um negócio. Poucas pessoas sabem que eu saí com uma mão atrás e outra na frente. Eu pedi a conta, né? Meu gerente falou pra mim, você é louco. Falou, cara, você vai voltar. E eu olhei no olho dele e falei, eu não vou voltar. Aí ele falou, tudo bem, todo mundo que sai volta aqui. Eu falei, beleza, eu não vou voltar. E aí o que acontece? Imagine, com uma mão atrás e outra na frente, sem grana, e abrir o próprio negócio. Cara, como que você fez? Primeiro, eu conversei com um amigo meu, ele tem uma oficina de pintura automotiva, e ele falou pra mim, Samuca, se você quiser, você pode vir aqui, você faz uns serviços aí no cantinho, cabe um carro aqui no cantinho, você faz aí. Cara, então foi desafiador. Eu comecei numa oficina de um amigo meu. E eu fiz uma data. Eu disse pra ele assim, cara, um mês. Dá um mês pra mim. E foi tão engraçado porque, assim, eu via na cara dele, tipo assim... Eu via na cara dele, ele pensando assim... Ele não vai conseguir em um mês. Ele vai ficar aqui e ele vai trabalhar comigo. Era nítido que era isso que ele tava pensando. Só que... No primeiro dia, quando eu saí da concessionária na sexta-feira, na segunda-feira eu fui na empresa dele. Tipo assim, ele achou, cara, trabalha comigo, faz os meus carros, porque você não tem clientela ainda. Na segunda-feira veio o primeiro serviço. E daí em diante não parou, cara. Comecei dando um bom dia, meu povo e minha pova. Uau. E fui fazendo o meu nome. E a galera falando, quem é esse cara que foi falando meu povo e minha pova? Que parada é essa de meu povo e minha pova? E ninguém tava percebendo que realmente eu queria chamar atenção. Eu queria chamar a atenção de um cara que fala meu povo e minha pova. Teve uns que até falou pra mim assim, cara, isso aí é erro de português. Eu falei, ô, louco, eu nem percebi isso. Né? Mas, tipo, a ideia era essa, era chamar essa atenção. Cara, é uma crise financeira. A pergunta foi, crise financeira. E aí, como foi lidar? Meu, muita fé, cara. Eu tinha tanto... Eu tenho ainda. Era tanto foco, sabe? Que, eu não olhava. Eu sabia o tamanho da dificuldade, mas eu sabia o desejo que eu tava por aquilo, sabe? Eu tava tão focado que, eu ia lá fazer o carrinho no cantinho da empresa de um amigo meu e sorrindo. E bom dia, meu povo e minha pobre, vida que segue. E até chegar aqui, graças a Deus. Que bom. Não, legal. Legal. Cara, é muita coisa, né? Dá vontade de acumular umas 3 perguntas em seguida já. É muita coisa. Já deixar tudo certo. Porque a gente vive isso também, né? Tipo, a gente já passou por isso. É muito gostoso você tá passando por isso e ainda ver mais pessoas que estão também nesse processo. O mais gostoso é o processo, né, cara? Exato. É o processo. É O resultado ele vai chegar, irmão. O resultado ele é definido, ele vai chegar. Mas o gostoso é o processo. Pra quem continua, né? Pra quem insiste e tal. Né? E como foi, Samuel? Esse disse que chegou lá, já tinha um cliente. Como foi conquistar esse primeiro cliente? Você ligou? Foi um milagre? O que aconteceu? Cara, esse primeiro cliente meu, na realidade tem 2 histórias de primeiro cliente. Nesse primeiro cliente meu, ele é amigo meu que trabalhava na concessionária. E ele soube que eu ia sair. Quando ele soube, na hora ele falou assim, cara, eu tenho um carro. Se você sair, eu quero que você faça meu carro. Né? Então eu falei, não, beleza. Só que é interessante, eu até comentei com o Sidney, hoje ele passou lá na empresa e eu falei pra ele que antes de eu sair, um mês antes de eu sair da concessionária, eu tive meu primeiro cliente. E foi ele também que despertou a vontade minha que ajudou mais ainda. Olha só, amigo meu chega pra mim e fala assim, Samuca, cara, meu carro tá muito feio, o capô do carro, tem como você pintar ele? Tá? De 10 anos trabalhando em uma concessionária, eu nunca fiz serviço por fora. Nunca. Não sei o que deu, cara. Despertou. Eu olhei pra ele e falei, vou ajudar esse cara. E aí eu falei, beleza, vamos ver seu carro. Aí eu fui lá ver o carro dele. Cara, o carro dele tava horrível. Não era só o capô, era pra pintar o carro inteiro. E eu fiquei morrendo de dó, meu. Eu fiquei olhando pra cara dele, olhei pro carro, olhei pra cara dele. Falei, meu Deus. Eu falei, cara, esse carro tem que pintar inteiro. Ele, sério, Samuca? Eu falei, sério? Não, mas só se olhar pro carro. Aí, beleza, bora pintar, beleza. Aí liguei pra esse amigo meu, né, que tem uma oficina. Ele falou, não, Samuca, vem aqui, pode fazer o carro de fim de semana. Cara, eu fiz o carro inteiro em 2 fins de semana. Um sábado eu preparei o carro, pintei, e outro sábado eu finalizei. E no domingo eu fiz pintura de roda, restauração de farol, deixei o carro zero. Beleza, finalizei no outro fim de semana, domingo, até na hora do almoço. Show de bola. Quando chega a noite, eu tô em casa,
Daqui a pouco o Instagram, um monte de mensagem. Pá, pá, pá. Eu falei, o que tá acontecendo? Esse meu amigo, esses 2 fins de semana que eu estava fazendo no carro dele, ele estava filmando. Ele estava filmando todo o processo, eu nem percebi. Eu tava de boa, tava até de chinelão, shortão, viu? Só amigos lá, bagunçando e fazendo carro e de boa. Ele filmou todo o processo, cara. E aí ele foi, fez um vidinho e postou nas redes sociais. E eu nunca postei nada nas redes sociais. Quando ele postou, eu até dei uma olhada assim, falei, caramba, meu, ficou legal, né? Colocou um musicão lá de fundo. Eu falei, beleza, vou repostar. Repostei no domingo à noite. Eric e Sidney. Domingo à noite eu repostei, beleza, de boa. Segunda pela manhã, quando eu pego meu celular, uma mensagem atrás da outra. Pô, Samuca, você é louco, meu, você sabe fazer esse trampo, você nunca falou pra mim? E veio mensagem atrás de mensagens. Aí na hora, meu, eu falei, cara, um mês antes de eu abrir o negócio, eu olhei. Lembra da Mas necessidade? Você tava saindo, você não tinha saído ainda. Não. Você tava pensando em sair. Lembra da necessidade que eu falei? Sim. Precisava de grana. E aí eu faço um carro, uma geral. Sabe quanto custa uma geral? Eu fiz em 2 fins de semana, cara. Eu olhei e falei, peraí, eu consigo fazer um carro desse em uma semana. E se eu fizer uma por semana? Eu consigo resolver meu problema? E aí foi onde que, né, esse foi o primeiro do primeiro, né, cliente. O primeiro do primeiro. O primeiro do primeiro gostava. Na verdade, o cara foi um empurrão, deu um empurrão pra você abrir o negócio, né? Ajudou demais. Assim. Cara, e a sensação, como foi? De ver isso daí, de fazer esse processo, de viver essa parte aí. Cara, tudo desafiador, Sidney. Sabe por quê? Eu sou um cara assim, a galera fala, nossa, você é comunicativo, você fala tal. Mas, meu, tinha uma vergonha. Eu vou falar tinha, né? Porque não tem como agora, eu tô direto nas redes sociais aí. Mas tinha uma vergonha de aparecer. Você não tem noção. Minha esposa dá risada de mim. Falou, amor do céu, cara, como você... Tipo, nós dois, ela fala, coloca a cara. E eu falei, não tenho coragem. E quando esse amigo meu filmou eu ali e tal, eu olhei e eu falei, cara, tá todo mundo me vendo. Eu tenho uma certa, né, vergonha, uma timidez ali. Eu falei, cara, e agora, né? Só que eu falei, cara, bora pra cima. Então, você vê que cada processo de empreender é desafiador. Desde colocar a cara a tapa, desde... Né, cara, melhor vocês continuar a pergunta, senão eu vou continuar tanta coisa pra falar. Vamos continuar essa linha mesmo. Vai, bora. Nesse momento, você percebe, você não postava nada. Você passou a postar. O que você acha que te impulsionou a fazer isso? O que foi realmente, tipo assim, cara... Eu preciso postar, eu vou postar, não tô nem aí. Porque a gente fica muito olhando a nossa imagem. Nossa, o que vai falar, Sim. o que vai falar? Como foi isso pra você? Cara, você acabou de falar, Ericão. É a questão da comparação, né? O ser humano tem muito dessa de comparação, do que as pessoas vão falar. Eu sempre fui um cara muito assim, ó. A minha procrastinação sempre foi a partir do perfeccionismo. Tipo assim, eu preciso estar tudo certinho pra eu começar. Eu sempre fui um cara, viu, tem que estar tudo certo. Não, ô louco, não, mas peraí, não tá legal aqui essa posição, não tô com a roupa legal, então não vou fazer. Viu, então não vou começar. E nessa vai procrastinando, né? Perfeccionismo. Esse perfeccionismo. E foi tão engraçado que quando eu saí da concessionária para abrir o próprio negócio, eu estava com um celularzinho, cara, brabo, ruinzinho. A imagem não era tão boa. E tipo, não tinha uniforme, eu estava num canto de uma oficina de um amigo meu. Ou seja, não tinha nem oficina, não tinha nenhuma empresa. Pense, eu tinha tudo pra falar assim, não vou fazer nada agora. Mas, cara, eu preciso... Sabe aquele desejo, Eric, de tipo, cara, eu quero vencer, meu. E pra vencer eu preciso do quê? Cara, você precisa colocar cara, então eu vou colocar. Você precisa do quê? Você precisa fazer vídeo, então eu vou fazer. Você precisa fazer o quê? Você precisa fazer essa conexão com a galera. A galera precisa saber que você faz esse serviço bem feito. Então é isso que precisa? Então vamos fazer. Desafiador, cara. Todo demais, dia né, desafio. Cara, foi assim, esse foi o seu primeiro passo, né? Certo. Foi o seu primeiro passo. E o que é mais difícil? Foi dar esse passo? Ou foi se manter firme nessa jornada, nessa pegada aí? Os dois é difícil, né, cara? Tipo, dar o primeiro passo e manter, né? Tem aquela frase, você chega no topo é difícil, mas você se manter nele é mais ainda, né? Porque É mais difícil. É mais difícil. Mas, no meu caso, assim, se fosse pra escolher um dos dois, pense, o cara que tá 10 anos numa mentalidade de CLT, tomar uma atitude de uma mentalidade de empreender. Cara, é algo novo, né? Sim. Por mais que agora, eu todo dia tem desafios, todo dia. Mas agora eu já estou envolvido com o negócio, vamos dizer assim, né? Mas e antes? Não sabia nem como começar.
mas eu só queria começar. Então, eu lembro no dia que no dia da minha decisão de ir até a sala do meu gerente e falar pra ele, chega, não quero mais, meu Deus. Eu lembro da cena, eu tava sentado numa bancada, que eu sou colorista também, estava na bancada do laboratório de tinta na concessionária. E eu tremia, cara. Eu falei, cara, tenho que tomar essa decisão. Tremia, aí eu fui. Cara, parecia uma eternidade daqui até a sala do gerente. E demorou? Meu Deus, eu chegava em São Paulo, mas não chegava na sala. Chegava na esquina, mas não chegava Tá maluco. no gerente. Cara, aí cheguei lá e, tipo, né, tomar essa atitude, cara, e foi muito desafiador. Foi muito desafiador. E até hoje tem sido um desafio, cara. Pô, cara, que bacana. Cara, bom, você começou, você já saiu, você pediu a conta, você começou o negócio com um cliente, depois veio o primeiro cliente de verdade, foi o pré-cliente, depois veio o cliente de verdade. Isso. E aí, cara, comenta pra mim, quais foram os erros que você cometeu no começo? Os erros. Cara, tem um que pegou eu acho que pega a maioria de quem tá empreendendo, começando. Esse pegou eu demais. A questão de saber lidar com dinheiro. Pega demais. As finanças pegam todo empresário, todo empreendedor no Brasil. Cara, você trabalha na CLT, você tem aquele salário, quinto dia útil, fixo, você sabe que é aquilo, né? Uma variaçãozinha, mas é aquilo. E agora você empreende. E agora, às vezes, aquele salário seu do mês cai em 2 dias, em 3 dias. Você fala, cara, eu tô rico. Não é? Ô, louco, agora é tudo meu. Tudo meu. É tudo meu. Tudo daqui. Tá tudo aqui. Né? Tem um meme. Mentira, viu? Mentira. Mentira, velho. Não é essa parada, não. Porque aí você, tipo, isso pegou demais. Porque aí, no começo, eu vi aquela grana e, tipo, que da hora, meu. Nossa, é meu. Aí eu não sabia fazer aquela separação. Tá ligado? Aquela separação de, tipo, casa. Eu acho que a maioria de quem empreende começa dá essa mancada, né? Tipo, qual que é o dinheiro da empresa, qual que é o dinheiro da casa, do fornecedor, do colaborador, né? Fazer toda aquela separação do prolabore. Misturar o PJ com o PF. Prolabore, tudo tudo meu. Mas, cara, o desafio maior foi isso. E eu vou falar bem a verdade pra você, foi um ano que quando chegou em dezembro, eu até hoje, no mês de dezembro, eu parei, eu falei, cara, tem alguma coisa de errado. Cadê a grana? Né? É até bom falar essas coisas, porque... Né, e a grana entra, né? Grana entra. Todo dia, toda semana. E você falou, cara, cadê a grana? Aí eu falei, eu vou fazer um levantamento. Comecei a fazer um levantamento de tudo. Não, na moral. Eu chorei, mano, não tem nem vergonha de falar. Eu chorei, cara. Eu falei, que é isso? O que eu fiz? Foi desesperador, porque eu falei, cara, a grana entrou e o que eu fiz? E você acaba não vendo, porque é uma rotatividade, o dinheiro tá entrando e tal. E aí você também, às vezes, quer dar o passo maior que a perna, você quer viver um estilo de vida, porque agora, sabe, até equilibrar isso e ver, cara, não é assim, respira. Eu era um cara que falava muito também assim, ó, viu, Samuca, você sabe separar as coisas aí, o que entra, o que sai? Sei. Aonde? Tá escrito aonde? Não, na minha cabeça, não. Tô louco, eu sei de... Ó, é R$1.000, 200 pra ele, aí, ó, sobrou 600, né? Pra mim. Então, tudo certo. Mentira, viu? Cara, e você sabe que um dos grandes erros do empresário no Brasil é assim, o dinheiro entra. Aí ele acha que separar o PJ do PF é você abrir 2 contas separadas. Uma na PJ e uma na PF. Aí você joga o dinheiro daqui pra cá, mas não é bem isso. Você misturar, cara, e você falar assim, não, eu, sei lá, quero comprar um carro. Cara, você tem dinheiro na PF? Puta, não tenho. Aí o cara vai lá e pega na empresa. E nem sabe se a empresa pode dar esse dinheiro pra ele. Então isso é dos meios das pessoas fazer misturar PF e PJ. Não é só ter contas separadas, mas é você ter a ideia de que aquele você tem uma retirada. Exatamente. Aquele é o dinheiro da empresa. Da empresa. A empresa te paga mas a uma retirada. retirada. Sou eu, não é? A empresa não é eu. Exatamente, é meu. A empresa é minha, porque eu mando nela. Mas não é bem assim, cara. O CNPJ, ele tem uma vida. CNPJ, ele tem uma vida. E ele vive, cara, e ele também pode morrer. A maioria morre 2 anos, morre 2 anos. Máximo 5, né? Não aguenta. Não aguenta. Por conta do costume do brasileiro. Exatamente. E hoje, por exemplo, até é legal falar, né? Porque eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas também que estão ouvindo. Hoje, o Samuel, né? Pra explicar o que aconteceu. Hoje, o Samuel. Cara, eu tenho coisas que eu nem ligava. Eu falava, pra que essas coisas? Eu tenho planilha pra tudo, cara. É aplicativo, é planilha. Meu irmão, se eu comprar uma água, é 5, não tem problema, vai lá, saiu 5, né? Porque, tipo, hoje eu vejo que essa organização é o que mudou a empresa, assim, radicalmente. Eu vi a mudança muito rápida.
Que a bom. organização financeira. Então, se fosse para falar, né, a pergunta foi a dificuldade maior no início foi isso, saber lidar com o dinheiro. Às vezes, né, a gente tá falando com alguém aí que, cara, eu tenho um desejo, Samuca, eu sou cozinheiro, cara. Nossa, eu vou abrir um restaurante. Cara, você é um cozinheiro. Você não é um empresário. Você não é um empreendedor. Sim. Ser cozinheiro é uma coisa, abrir um restaurante é outra, né? Então, vai estudar, vai se aplicar também. Vai se capacitar. Vai se capacitar também, É né? importante, Que cara. legal que você tem essa profissão, como eu sei pintar carro, né? Sou colorista, né? Polidor, cristalizador, sei mexer com estética, sei mexer com toda essa área, legal. Mas empreender é algo totalmente diferente disso, né? E Sim. não tem faculdade, né? Não tem onde aprender. É na raça, cara. Na raça. É você começar errando, acertando, errando, vendo o que tem que mudar, o que tem que ser feito, o que tem que melhorar. E é na isso. raça mesmo. Acertando os pontos ali no jogo, né? Tá jogando, Tá jogando e mudando é, ali. É meio que trocando isso, o meu. pneu do carro em movimento, entendeu? Exato. Cara, É mais ou isso, menos isso, cara. É isso. É porque tem bastante frase assim, não sei se aconteceu com vocês, assim, mas tipo, bastante gente que chega e fala, cara, por que você não faz isso, não faz aquilo? E tem muitos conselhos bons, livros, ajuda a gente. Mas o dia a dia, fala aí, tem coisa que, tipo, é o dia a dia, meu. Não adianta. O dia a dia é complicado. É o dia a dia que vai te ensinar. E vai ter coisas que você vai ter que errar também, não é? Sim. Ah, não, mas, cara, ó, eu já estudei, já apliquei. Cara, o erro vai fazer parte da jornada e aprende com ele. E é isso, cara. Legal. Muito Que bom. top. Muito instrutivo ter aqui, Samuel. Muito obrigado pelo seu tempo aí, por ensinar tanto pra gente. Dentro disso tudo que a gente já falou, né? Você falou sobre as redes sociais ali. Qual estratégia você utilizou para poder aumentar seus resultados? Você conseguiu mensurar essa questão financeira, também começou a postar. Quais outros, junto com esses, né? Você utilizou? Assim, Eric, eu fiz isso, que ajudou muito a minha empresa a crescer. Eu tive essa estratégia, eu tenho esse costume. O que você tem para falar sobre isso? Cara, Eric, eu até dei uma pincelada aqui. Foi justamente a internet. Porque, assim, antes de sair da concessionária, eu fiz um estudo de campo. Meu, a área que eu atuo, que é empresa de pintura automotiva, mexe com essa questão de pintar carro, né, preparar carro. Eu percebi, cara, eu fiz um levantamento e percebi que ninguém posta essas coisas, ninguém mexe com isso. Tanto que a galera nem conhece, tem gente que chama eu de funileiro, eu não sou funileiro, mas tem gente que fala, você é funileiro, né? Tá bom, você quer que eu seja funileiro, tá tudo certo. Por quê? Porque eu percebi que era algo que tá escasso. Tá escasso, eu vi, e foi justamente aí que eu falei, opa, é aqui que eu tenho que entrar. Como vou ser conhecido? 10 anos em uma concessionária, é o nome da concessionária que estava sendo conhecido. Nem sabia que era eu que fazia o serviço lá. E aí, agora eu preciso... precisa meu nome aparecer. E aí, como? Só tinha uma forma, estratégia de marketing. Qual que seria? Meu, um celular na mão e bom dia, meu povo e minha palma, cara. Você teve que construir do zero essa imagem. Como foi? O que você fez para construir do zero essa imagem? Além disso, a internet hoje é o meio mais rápido para você potencializar isso daí, para você impulsionar o seu negócio. Mas teve alguma outra coisa a mais que você fez? Tipo, sei lá, contato frio, pegou sua lista de contato, começou a ligar para todo mundo. Você fez mais alguma coisa? Pra atrair cliente. Pra atrair cliente? Cara, assim, eu fiz um trabalho bem formiguinha mesmo. Foi, olha a minha ideia, que eu pensei. Cara, eu preciso que cada cliente... Porque, não tinha conhecimento também, né? É tudo novo. O que veio na minha mente é o seguinte: cada cliente meu vai ser meu colaborador. Cada cliente meu vai ser meu vendedor. Foi isso que veio na minha mente. Como assim, Samuca? Eu falei, cara, eu vou tratar tão bem esse cara, ou a mulher que seja, minha cliente ou cliente, que ele vai vender o serviço pra mim. E foi batata, cara. Foi isso. O primeiro cliente, lembra que eu falei pra você? O primeiro foi de um Honda Civic. Eu nem falei nada pra ele postou pra mim. Através dele, atraiu outros clientes. Aí o primeiro cliente mesmo, quando eu saí da concessionária, né? O primeiro, né, não o pré, foi um Fox. Cara, eu tratei tão bem ele, fiz o serviço, aquela atenção, qualidade. Quando terminou o serviço, que sensação maravilhosa. No mesmo dia, a esposa dele filmou o carro na garagem dela e fez uma postagem nas redes sociais. E escreveu embaixo, esse eu indico.
muito bom, qualidade, atencioso, transparência e tal. E foi falando. Pra quem empreende é uma delícia ver isso, né? Você fala, cara, meu, tá elogiando meu serviço. Então, aí, através das mensagens dela, aí já tinha um cara lá embaixo falando, cara, mas quem é esse cara? Tem um contato dele? E papá. Então, foi justamente isso. Foi esse básico. Olhar para cada cliente. Foi boca a boca. No boca a boca. E tratar o melhor possível, cara. Cara, e o boca a boca funciona, hein? Fundamental, né? Nossa, cara, como funciona? O que a gente trata lá na Conox Marketing como prova social, tudo isso se resume na realidade o que o Samuel fez, né? Tipo, ele postou, ele criou conteúdo, ele atraiu prova social, fez os leads, os clientes dele, na verdade, propagaram o nome dele gratuitamente e aí acabou tendo um resultado cada vez maior, né? Cara, é interessante, né? Foi isso. Eu falo que assim, que com todo mundo tem uma profissão, né? Eu, além de ser empreendedor, tenho uma profissão. Eu sou vendedor, vamos falar assim. Então, cara, quando eu vendi o meu primeiro caminhão, cara, eu não sabia quase nada de caminhão. Eu tinha uma folha e dava pra saber. Mas eu conversei, o cara contou a vida inteira dele pra mim. Tudo, cara. E nós virou amigo. E o cara comprou de mim, cara. E esse cara me indicou pra um monte de gente, cara. Mas um monte de gente. E aí eu vi, e cara, você vê como funciona esse negócio, né? De você fazer um bom atendimento, você dar uma boa consultoria, você vender um produto que realmente vale a pena vender pro cara, e o cara se sentir valorizado com isso. Você gerar valor na vida dele. Sim. Ele te indica de uma forma que todo mundo que ele vê que pergunta, ele fala, eu recebo muita ligação de gente que eu nem conheço, tipo, do Brasil inteiro. Fulano tal indicou você, falou comprou um caminhão com você e tal. Cara, isso é sensacional, é uma sensação muito boa, satisfação total. Legal. Eu acho mais uma coisa, Samuel. Eu queria até parabenizar você. Porque, na verdade, se a gente for olhar, né, Júnior, você tá no mercado aí, sabe como funciona? Quantos funileiros produzem conteúdo? Quantos funileiros aparecem? Você disse que não é funileiro? Eu não vi. Mas eu me chamo de funileiro. Tá maluco? Não, é preparador. Preparador automotivo. Não é preparador também, não. Qual que é o nome? Essa muca é SMK, pintura automotivo. É meu povo e minha pova. É meu povo e minha pova. Então, da sua profissão, da sua área, enfim, não aparece. Às vezes parece ser tipo um público que tá desconexo da internet. Sim. Hoje, que é muito do mundo das pessoas, né? E você tem essa atuação e acaba atraindo. A pessoa acaba olhando e falando, nossa, o Samuel faz isso. O Samuel sabe pintar o capô do meu carro, sabe pintar meu carro inteiro. Eu vou falar com ele, né? Legal. E as pessoas procuram você muito nesse sentido. As pessoas que você conhecia já... Quem mais você atraiu até hoje? Pessoas que eram conhecidas e não sabiam que você fazia isso? Ou pessoas que não conheciam você? Cara, todo público, mas quando você vai para as redes sociais, a maioria é quem você não conhece, né? Eu fiz muitas amizades sobre o que o Sidney falou sobre gerar valores. Gerar valores na vida das pessoas, você atrair clientes e... Lembra que eu falei no início sobre dor? A minha dor era pagar conta. Não sei, né? A gente escuta muito frases assim, vocês já ouviram também, sobre tipo, gere valor na vida das pessoas, não tem a ver com dinheiro. Cara, quando você tá precisando da grana, você fala, esse cara tá com conversa. Frases de Essas frasinhas bonitas aí, meu. Cara, eu preciso de dinheiro, meu, eu tenho que pagar conta. Não é assim? Eu tenho que pagar boleto, eu tenho que comprar a fralda da minha filha. Só que o que acontece? No começo, beleza, é pagar conta. Aí, se você vai lá, paga a conta. Beleza. Aí depois... estabiliza. Beleza. E depois? E aí? Dinheiro só por dinheiro? Aí você começa a entender a questão do gerar valor, de ter algo além do dinheiro, né? De você tratar cada cliente de verdade, cara. Hoje, o Samuel é dono de uma empresa de pintura automotiva. Cara, eu não pinto carro, não é só pintura. O pintar carro é só um detalhe, meu. A gente tem uma conexão tão forte com cada cliente. Os clientes nossos viram amigos. Eu sei a história de... pode puxar qualquer cliente aí agora. Você entrar nas redes sociais, esse daqui, sabe quem é? Sei o nome dele, eu vou saber provavelmente um pouco até da vida dele. Porque essa conexão que a gente começa a ter com o cliente, você começa a deixar de lado o valor, o dinheiro, e você começa a ver a necessidade do cliente. Cara, ele tá com uma necessidade, tá com um problema a ser resolvido, da qual eu tenho a capacidade de resolver. Beleza, cara. O que você precisa? Vamos lá. Às vezes, tem cliente que precisa até desabafar, cara. Tá lá falando do carro e tal. Daqui a pouco ele já tá falando da vida. E falei, cara, sabe? É algo além disso.
E o empreender tem me ensinado muito sobre isso daí também, sobre gerar valores. E você cuidar do carro dos caras é complicado, né, velho? Porque carro é o Deus. bebê dos homens, né? Sabe aquela frase, brasileiro adora carros? É. Né? Sabe aquela parada? Tipo, eu sempre ouvi isso, mas depois que eu abri a empresa, meu Deus do céu. Cara, adora carro, mas adora literalmente, meu. É isso. Então, quando você mostra pra eles que, tipo, sabe isso, que você adora, que você ama, pode deixar na minha mão que eu vou cuidar da melhor forma possível. Já era. Você ganhou. Que top, cara. Assim, você estava falando, né, da sua época na concessionária, você ficou 10 anos e você falou que você não tinha... As pessoas não sabiam que você fazia serviço. Ah, que ele preparava um carro, fazia uma pintura, que era um funileiro, talvez, né? As pessoas não sabiam. Então eu tenho uma sensação leve de que você era meio que escondido dentro da empresa. As pessoas não deixavam ver quem estava por trás dos bastidores. Cara, o que você vê com relação a isso? Como você trata os seus funcionários hoje com relação a isso? As pessoas conhecer também não só o Samuca, mas também conhecer quem trabalha com o Samuca. Como é isso, cara? Legal, boa pergunta. Top demais. Porque é aquela questão de ser líder, né, cara? Gerar valores, como a gente tá falando. Primeiro, eu estou dentro de uma concessionária há 10 anos lá. Eu não propagava meu serviço porque, cara, a gente falava de tantas outras coisas, só os mais íntimos sabiam que eu trabalhava de pintura automotiva naquela concessionária, fazia aquilo lá e tal. Mas não ficava propagando porque eu não vou pintar carro de ninguém, né? Eu já tenho um lugar que eu faço isso e tal. Mas, realmente, é o nome de uma empresa que prevalecia. Então, ninguém sabia quem era o Samuel. Tava lá escondido. Agora, depois que eu abri a empresa, a SMK Pintura Automotivas, tudo isso me ensinou. Uma das coisas que me ensinou foi realmente, quem tá comigo. A gente cresce junto, né? Tanto que um dos meus colaboradores é o Ju, né? Todo mundo me conhece. Fala, Ju! Né? Chegou hoje um cliente lá, nunca viu o Ju na vida. Ele chegou, fala, Ju! Conhece como seu irmão. Conhece pelos jargões nossos, que a gente brinca. E todo dia pela manhã a gente tá lá, bom dia, meu povo, ouvi minha pova. Fala, Ju, como que você tá, Ju? E tá lá no fundo, e aí, Samuca, tamo junto e tal. E é isso aí, cara. E tipo, a alegria de você ver um cara abraçando a ideia da empresa e dizendo assim, cara, vamos crescer juntos. Nós vamos crescer juntos. Não é aquela ideia do cara que, tipo, eu vou crescer em cima de alguém. Cara, tem uns caras aqui que vai trabalhar pra mim e eu vou ganhar muito dinheiro e os caras, não tô preocupado com os caras. Tanto que quando eu, né, aproveitando esse momento, tanto que quando eu chamei o Ju pra gente trabalhar junto aí, a primeira coisa que eu falei pra ele não foi quanto você quer ganhar. Eu cheguei pra ele e falei assim, qual que é o seu sonho? Uau. Ele olhou pra mim, ele o quê? Eu falei, qual que é o seu sonho, mano? E ele contou o sonho dele pra mim. E eu falei, bora? Vamos conquistar junto? Cara, o cara encheu o olho de lágrimas. Falei, como assim? Eu falei, seu sonho é meu sonho, mano. Bora, eu também tenho o meu. Você quer saber do meu? Cara, é demais essa conexão que a gente tem. A galera até fala, vocês são os irmãos. Cara, a gente não tem nada a ver um com o outro. Um é branco, outro é preto. Cabelo preto com barba ruiva. Você vê, jeito... Os caras olham pra mim, vocês são iguais, vocês são irmãos. É conviver. Isso que é convivência. Fica igual, né? Convivência, vai ver, um pretinho e outro branco, barba ruiva e cabelo preto. Você imagine só. Mas é isso aí, é convivência, essa irmandade aí. E é muito bonito isso, cara. Você cuidar das pessoas. O que você tá fazendo é cuidar de alguém. E isso é bonito, né, cara? Você não é só... você é meu funcionário, você é só mais um número na minha lista de pagamento. Sim. Ou você só é mais um cara que faz serviço. Mas não, cara, é você cuidar mesmo. Fala, não, estamos juntos e vamos embora. Vamos que eu vou te ensinar, você vai me ensinar. Isso. Porque, cara, ele vai te agregar valor. Exatamente. Ele vai te agregar valor demais à sua empresa. E você vai agregar valor na vida dele. E é um negócio... É um jogo de ganha-ganha, cara. Não é só trocar... Não pode ser só trocar dinheiro por tempo, né? Exato. O cara chega lá, você paga um salário pra ele no fim do mês e ele vai embora e você não sabe quem é a pessoa, o que ela almeja. Ela não se sente parte da sua operação, da sua empresa ali. Não Sim. pode ser assim, né? Tanto que vocês falando sobre isso, a gente já tem até um costume. Pela manhã, a gente chega mais cedo, toma nosso cafezinho ali e é o nosso tempo, cara. Tipo, 15 a 20 minutinhos sentado, tomando um café e trocando ideias. E aí, como que você tá? Cara, hoje não tô muito bom, não. Mas o que aconteceu? Bora, vamos resolver. Porque eu sei que se ele não estiver bem, cara, a empresa não vai render. Se eu não estiver bem, a empresa não vai render. E aqui, ele não é um número, como você disse, né? Ele não é um número que, tipo, não importa se você tá bem ou não tá bem, eu quero resultado. Não importa, não é essa ideia. Cara,
de boa. Nossa, mas já passou meia hora, já era pra gente estar trabalhando, a gente tá enrolando aqui. Não, a gente não tá enrolando. Nós estamos conversando. Vamos deixar o clima leve. Tá tranquilo. Depois a gente começa, né? Então, a gente tem esse costume já pela manhã. Lá na Conalx a gente também valoriza bastante, cara, as pessoas, né? A gente valoriza tanto, a gente dá ensinamento, a gente capacita as pessoas, conversa, Legal. tá andando junto. E o Eric, ele tem um costume que eu acho isso muito importante, né, cara? Eu acho que é o principal. Cara, toda manhã uma devocional Legal. e antes de começar os trabalhos. E isso eu acho muito importante, cara. É uma devocional sobre a palavra do Senhor Que top. e a gente começar já no caminho correto, né, cara? É isso. É relevante, né? Às vezes a pessoa chega lá pra trabalhar com um monte de problema, com um monte de questão pessoal pra ser resolvida, e se ela chega lá só senta, ela pode pensar, não, tá, eu vou fazer meu trabalho aqui da forma que eu tô hoje, mas às vezes numa conversa, num momento de uma palavra, de um louvor, a pessoa pode ser transformada Pô, pra semana toda, pro mês todo, né? Quem sabe a vida toda, né? demais. E fala a verdade, tem dias que você sai né, acorda pela manhã e você fala, cara, o dia não tá tão legal, né? Parece que... Mas é uma palavra, né? É igual você falou, é um louvor ali, uma palavra que você fala, cara, poxa, né? Dá aquele despertar e quantas vezes aconteceu isso comigo com o Ju, meu, não foi uma nem duas vezes, e, tipo, a gente sentiu o clima, não tá legal, meu, bora, faz um cafezinho, bora, toma um café, troca uma ideia, e, meu, quando a gente achava que o dia ia ser bem cansativo, daqui a pouco dava 8 horas da noite, a gente tava na empresa ainda, e, tipo, tirando fotinha e fazendo vídeo nos stories, fala, meu povo, toma aqui, meu povo, minha povo, tipo, alegria, ele falou, cara... E eu olhava pra ele, cadê aqueles dois que começaram, né, o dia mais ou menos? Né, é alegria, cara, de... Sim, Tanto que capaz que o Ju deve estar agora lá na empresa. Isso que é vestir a camisa, né, cara? Não é? De verdade, né? É, ele é Que o bom, cara. Mas, assim, é uma coisa interessante também, né? Você deve ter percebido isso, ou sentido isso ao longo do tempo. Quando você saiu da concessionária e abriu seu negócio, parece que as horas do dia, elas não são iguais mais, né? Antes você ficava olhando o relógio. Como é pra você hoje? O tempo passa igual? Nossa. Cara, tipo, eu vou falar uma realidade da maioria, cara. CLT, nossa. Cara, hoje o dia tá meio devagar, né? Parece que... Ei, vamos tomar um cafezinho ali? Tá... Nossa, não tá embaçada. Ei, segunda-feira braba. Não é? Não tem todas as coisas. Tipo, eu fiz essa brincadeira, mas não é pra, né? Sim, E, cara, sim. eu nunca fui assim, de verdade. Eu nunca fui aquele cara de, chegar mal-humorado no serviço. Muito pelo contrário. Eu sempre fui esse cara que vocês estão vendo aqui. Animado e pra frente, né? Por isso que, se eu não fosse animado, eu nem abriria empresa. Tem que ser muito animado, né? Mas, tipo, mas você percebe que a hora é diferente, né? Tem dia que, cara, você tá meio aqui, você... Ainda mais eu que era linha de produção, você só faz aquilo, né? Tinha muito disso também. Eu numa linha de produção, por mais que lá na empresa eu era o único que fazia todos os setores, mas eu tinha o meu setor ali, era aquilo. Era cabineiro, pintor e colorista. Fechou. Respondia algumas coisas, mas era ali. Agora, você abre uma empresa, cara, meu Deus do céu. O Sidney foi hoje lá na empresa, né? Você no celular de um lado e eu do outro, né? Ele foi lá pra gente só trocar uma ideia rapidinho. Ele ficou de um lado, eu fiquei do outro. Passou quase uma hora, a gente nem conversou. Uma hora, conversar, cara. Porque você responde cliente, conversa com um outro e daqui a pouco vai ver, já tá na hora do almoço, né? Já deu 6 horas, eu falei, meu Deus. Aí a esposa já liga, e amor, já tá vindo? Eu falei, só mais um pouquinho. 24 horas é pouco, hein, cara? Um dia tem que ter mais, né? Não, Né? Mas isso. a galera aí vai falar que não, que o empresário ele tem que sair às 4 horas da tarde, 3 horas da chegar às tarde. 10 da manhã. Ele vai viver a vida fora. Cara, eu acredito firmemente nisso, que o empresário ele tem que fazer isso, mas em determinado momento da empresa. Tem um tempo pra isso. Quando ele tá no começo da empresa, cara, o cara tem que ralar, velho. O cara tem que ralar. Porque, cara, empreender não é pra qualquer um. Empreender não é. Abrir um negócio é fácil, mas manter é difícil. Exatamente. E o dia a dia, cara, bate no estômago, Sim. que é dolorido. Então, cara, eu vejo todo mundo nessas conversinhas hoje na internet e falo, cara, é tudo muito bonito. Mas pro cara chegar num momento da vida dele, do negócio dele, que ele tá sobrevoando por cima e tá estrategiando, fazendo estratégias no negócio, é depois de muitos anos, depois de muitas 15, 16, 17 horas trabalhando. Sim. Então, não é só vender o que é bonitinho, é vender o que é verdade, cara. No começo vai ter que ralar, que é igual você falou. Você sai 9 horas, você já falou pra mim, cara, sai 9 horas ontem. Sim. Cara, no CLT, quem que faz isso? Ninguém, cara. Jamais. Então, o cara, quando ele abre um negócio desse, o negócio dele, cara, ele tem que trabalhar. Sai às 9, sai às 10. Sim. Porque, cara, ele tem que criar a própria sorte dele.
Sidney, isso aí que você tá falando, cara, é muito importante. Porque, né, nesse podcast que a gente é muito animado e fala e tal. Nossa, às vezes até pode parecer tudo muito lindo, né? É. Mas realmente, o dia a dia... Por exemplo, ano passado teve um momento que eu tava sozinho na empresa. Meu, numa linha de produção na concessionária onde eu vim, para fazer o serviço que eu estava fazendo ano passado, eu precisava de 5 pessoas. Eu fazia sozinho. Imagina. Eu preparava o carro, eu desmontava o carro, eu fazia a pintura, eu fazia o polimento, eu fazia vendas, eu fazia o meu povo e minha pova. Cara, eu com o celular na mão tava vendendo, com o outro tava pintando o carro, você imagine. Tudo... Ah, Samuca, aí lógico, é muito lindo. Chega um cara que entende de estratégia, né? Leu muito livro, né? E aí ele vai chegar pra mim e falar, Samuca, eu acho que você, cara, tinha que colocar alguém no setor ali. Você precisava fazer assim, você precisava fazer assado. Nossa, é bonito de ver, né? Sai do operacional, sai do operacional, sai urgente. Como se eu estivesse amando ficar só no operacional 1 ano sozinho. Tipo, mas uma coisa cara, é a expectativa, outra é a realidade. A teoria é muito bonita, né? Tem um amigo nosso em comum, e um dia ele tava conversando comigo e falou assim, cara, ele era diretor de uma empresa, de uma logística, e aí ele chegou, um determinado tempo, os filhos do dono da empresa contrataram um financeiro. O cara que ia estrategiar a empresa. Falou, não, vou mudar a empresa. O cara veio, ficou um tempo na empresa, e planilha, e vai e volta. Fizeram uma reunião. Sentou o diretor, que é nosso amigo em comum, o dono da empresa, e os filhos e o financeiro, né? O analista. Ó, você tá fazendo isso aqui errado, você tá usando isso errado, fazendo aquilo. Aí o dono da empresa falou assim, ô fulano, ó, deixa eu perguntar pra você tá falando tudo isso daí, mas eu acho que você tem uma BMW zero na garagem, né? Não, não tenho. Ah, mas você deve ter uma casa no exterior, em Miami. Não, também não tenho. Mas, então você deve ter umas 10 casas de aluguel? Não, não tenho. Mas eu tô fazendo tudo errado e tenho tudo isso. Então eu falo pra você, é a teoria, cara. Na teoria vem falar essas coisas, mas não, cara, a prática é duro. E o cara tem que fazer acontecer mesmo, né? Sim. É muito louco isso, cara. O empreender, ele tem a ver muito também com o emocional, né, cara? Porque isso aí a gente às vezes não conta, né? A teoria, né? Tem o QI e o QE, né? O QI é consciente e inteligente. O cara é muito inteligente. O QE é o emotivo. E tem dia que você vai acordar pela manhã e tá lá. O medo dizendo, às vezes, algumas palavrinhas pra você. E aí, cara? Você saiu? E aí? Por isso que eu comecei o podcast falando aquela frase. O mais inteligente vai trabalhar pro mais corajoso. Porque empreender tem a ver com coragem, mano. Você vai olhar para as situações da sua vida e você vai falar assim, cara, eu vou encarar. Mano. Não sei onde vai dar isso aí, mas eu vou encarar. Muita fé, muita fé em Deus, acreditar. Tem um texto bíblico que eu curto demais, que é, né, todo mundo já ouviu falar de Noé, né? A fé ativa. Cara, Deus prometeu uma chuva. Deus prometeu uma chuva. E aí? E o que Noé foi fazer? Noé foi fazer a arca, mano. Parece uma coisa simples, né? Mas, cara, faça a arca. Sua fé é ativa ou é passiva? Você acredita na chuva? Eu acredito. Cadê a arca? Ah, então, quando começar a dar os primeiros pingos, cara, você não acredita na chuva. Se você acreditasse na chuva, você iria construir a arca, né? Então, só que a chuva é o seguinte, você não tá vendo chuva, cara, o tempo tá tudo, não tá nublado, né? Não tem nuvem, e aí você começa a construir a arca. Empreender essa parada, né? É de você começa a construir algo que às vezes você... E aí? E bora. Acho que Deus era empreendedor, né? Porque, cara, fé e empreendedorismo é idêntico, cara. É tipo você abrir uma porta e esperar que chegue alguém. Lógico que não é só esperar, tem estratégia. Sim. Mas é esperar, tipo, é fazer alguma coisa pra chegar a gente. Tipo, assim. Você vai fazer tudo que tá ao seu alcance, né? Sim. E Deus vai fazer a parte dele. É mais essa parada. Só que é o seguinte, às vezes a gente não faz a nossa parte e nós estamos esperando. Ele tá cobrando, né? Ele tá cobrando, né? E o meu? Cadê? Né? Deus não responde perguntas, Deus responde respostas, né? Qual é a tua resposta? Então tem que fazer a pergunta certa. Exatamente. Cara, e fale pra mim, se você pudesse dar um conselho hoje pra quem tá assistindo a gente aqui, qual que seria o conselho? Pra quem quer abrir um negócio, quem quer sair da CLT, quer sair da falsa segurança, não vou falar falsa, né? Vamos falar da segurança do trabalho. Certo. E abrir o seu negócio. Ah, cara, tipo, vamos lá, olhar bem nos seus olhos. Você que quer abrir o seu próprio negócio, primeiro, você estudou sobre isso que você faz? Você tem paixão pelo que você faz? Porque vai chegar momentos, não tô aqui pra falar bonitinho, tô aqui pra falar a realidade. Vai chegar momentos que você vai acordar pela manhã e você vai falar, tá difícil. Mas se você amar o que você faz,
Já é um ponto positivo. Segundo, estude o mercado, cara. Você é bom no quê? Por exemplo, eu sou bom em cuidar do carro, né? Pegar o carro totalmente destruído e deixar ele zero. Só que isso eu já sou bom. Eu precisei ir atrás daquilo que eu não era bom. Como eu disse, ir atrás de entender sobre finanças, porque eu sabia que isso podia me quebrar. Né? Então vai atrás dos seus pontos fracos. O seu ponto forte, beleza, você já sabe que você é bom nisso. Vai atrás dos seus pontos fracos, estude, se aplique, mas na caminhada você vai aprender. Na caminhada, com os erros você vai aprender também. Não tenha medo de errar. Mas comece. Veja os seus pontos realmente mais fracos, fortaleçam eles. E, cara, coragem, ousadia, porque é isso aí. O mais inteligente vai trabalhar para você. Corajoso. Gente, tá aí o conselho, viu? Quem quer empreender, é isso exatamente o que o Samuel falou. Esteja pronto, né? E faça Tem que se acontecer. capacitar. Faz acontecer. Faça acontecer. Que não é fácil, não. Samuel, mudando um pouco de assunto, duas perguntas pra você. Como você enxerga a funilaria ou a pintura automotiva nos próximos anos? E como você vê a sua empresa daqui pra frente, assim, em 5 anos? Ou qual é o próximo grande passo que vocês querem dar? Cara, legal. Ótima pergunta. Esse setor nosso é um setor que está ficando escasso. Por quê? Vivemos em um período onde que, cara, tecnologia. Os jovens, eles querem se desenvolver em que área? É internet, é tecnologia. Esse é o mundo, né, moderno, pós-moderno. Que jovem hoje tem o desejo de ir para uma oficina? Pense. São poucos. Sim. Então, como que eu vejo o futuro da área de oficinas, de pintura automotiva, funilaria, que seja? Eu vejo um futuro onde que quem se manter nessa área vai fazer o seu salário, vai crescer muito. Por quê? Porque a mão de obra vai ficar escassa. Então, se especializar, se capacitar, né? Porque os carros estão mudando, os carros estão novos, a lataria está mudando, a tecnologia está aí. E quem acompanhar a tecnologia, até dos automóveis que eu digo, vai estar na frente, cara. Então, o que eu vejo é se capacitar cada vez mais. E como que eu vejo a SMK, a pintura automotiva, daqui 5 anos? Cara, com muito mais colaboradores, gerando muito valores para as pessoas, empreendendo, sabe? Empregando pessoas, abençoando famílias. Cara, é isso que eu vejo. Legal. E qual que é o próximo grande passo para que isso aconteça? O próximo, cara, eu sou um cara que eu não gosto de falar o próximo passo. É? Eu gosto de dar o passo, depois vocês veem. Dá um passo de fé, depois vai acontecer? Gente, Tá assim, certo. eu estou meio em off aí, mas já dei o próximo passo. Na hora certa, a galera já vai saber aí que é um passo. Realmente, esse aqui eu não vou poder falar, porque dentro da minha área são poucos que fazem. Então, é algo que eu estou preparando para atingir os clientes apaixonados por carros. E a galera olhar e falar assim, cara, a SMK Pintura lá, do Samuca, o cara faz isso, mano. Então, vamos levar para ele. Então, a gente já tá dando o primeiro passo aí. Eu tenho certeza que daqui a pouquinho vocês vão saber. Show, cara. Beleza? Que bacana, cara. Legal. E qual é a rede social da SMK? Fala pro pessoal aí. SMK Pintura Automotiva. Segue nós lá, compartilha os vídeos, assista todos os stories nossos. Todo dia pela manhã a gente tá lá falando, e aí, Ju, como que você tá? E o Ju tá lá atrás, e aí, Samuca, bom dia, meu povo e minha pova. Segue a gente. E é isso, cara. Com certeza alguém vai ser bem cumprimentado amanhã, né? Bom dia, meu povo e minha Bom dia, pova. Com certeza. Segue nós lá, galera. É isso aí. E, Samuel, a gente pediu pra você trazer alguns livros que você recomenda, né, Júlia? Tô vendo os 3 livros Tá vendo ali. ali? Eu tô vendo um que é o top, né? Um é o primordial ali. O manual. Explicar cada um aqui? Vai. Cara, é assim, eu gosto bastante de ler. Sempre gostei muito de ler. E tem vários livros. Na hora que falou, viu, traz pelo menos uns 3 aí. Aí não tem como. Eu peguei esses 3 porque mexeu muito comigo nesse período de empreender, de abrir essa empresa e tal. O primeiro é da Carol, PhD em Mindset. Esse é muito famoso, cara. Né? Não sei se a galera conhece. Por quê? Já li esse livro umas 3 vezes. Mas, quando eu estava em um período crucial da empresa, alguns insights dela mudou